Destacamos o tema da educação com a ajuda do Ricardo Silva, professor e coordenador da Associação de Professores e Educadores de Defesa do Ensino, que é nosso convidado nesta edição especial de Breaking News. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Sr. Professor. A educação que foi, de resto, o tema que abriu aquele que foi o programa eleitoral da AD. Por ter sido o primeiro tema destacado nesse vasto programa, nessa vasta lista de promessas para os portugueses, podemos dizer que é um tema prioritário para o governo que vai começar a ser liderado por Luís Montenegro? Bom, realmente a expectativa dos professores, e não só dos professores, de outras classes profissionais também da função pública, é que haja efetivamente um virar de página nesta nova legislatura. Mas nós consideramos que até mesmo durante a campanha eleitoral houve um certo adormecimento deste tema. A educação saiu um pouquinho de cena e nós temos que voltar a pôr na agenda realmente a educação. Ela tem estado muito nas bocas dos comentadores e dos economistas, numa fase inicial de campanha, dando quase de barato que a recuperação do tempo de serviço seria um dado adquirido, mas estamos um pouco preocupados porque... Mas foi um tema consensual em praticamente todos os partidos. Quase todos os partidos colocaram essa situação no programa eleitoral. Para nós é preciso, importante dizer também que é a ponta do iceberg na educação. É realmente um tema fundamental para pacificar as escolas, mas nós temos muitas outras áreas para falar e para resolver dentro da escola, para que ela seja de facto aquele elevador social que tem que ser e que passa por muitas situações que não estão bem e que vão muito para além da questão do tempo de serviço e dos salários. Mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta em relação a esses 6 anos, 6 meses e 23 dias, até porque temos declarações recentes do ainda Ministro das Finanças a dizer que este orçamento de Estado que está em vigor tem a tal folga orçamental para ir ao encontro desta velha pretensão por parte dos professores. Ajudou essa declaração ou veio piorar? Eu penso que veio... Na opinião dos professores? Na opinião dos professores, veio-nos deixar muito revoltados. Deixa-nos muito revoltados. Porque eu quero recordar que no dia do professor, no dia 5 de outubro, foram apresentadas no Parlamento e foram postas à votação todo um conjunto de propostas de vários partidos que iam precisamente no sentido da aprovação dessa medida dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. E o Partido Socialista, de que era Ministro das Finanças, este Fernando Medina, veio dizer que era impossível e a bancada do Partido Socialista chumbou todas as propostas. Ora, eles já sabiam nessa altura claramente que esta margem orçamental, que este excedente orçamental estava lá. Portanto, porque é que não foi feito na altura certa? Mais, quer recuar até a 2019, onde no Parlamento se conseguiu chegar a um acordo parlamentar para a devolução do tempo de serviço congelado dos professores e depois, perante esse acordo parlamentar, o Primeiro-Ministro veio fazer uma chantagem completamente vergonhosa e irresponsável, lançando a escola e o Serviço Público de Educação, que é fundamental para todo este clima de conflitualidade que se foi prolongando ao longo dos anos. Portanto, nós estamos atentos, estamos muito vigilantes, não há nada ainda de concreto e enquanto não estiver as coisas de facto concretizadas, e mais, há aqui uma questão que é importante agora referir, porque há dados novos. Este excedente orçamental, que é realmente enorme, que surpreendeu muita gente, vai-nos colocar aqui uma situação. Nós nunca tivemos de acordo que a recuperação do tempo de serviço fizesse, por exemplo, como o PSD e a AD propõem, numa margem de 5 anos. Faseada desta forma tão longa. Até porque, repara, há muitos professores que estão quase a chegar à reforma e se isto se prolongar demasiado no tempo, muitos milhares de professores não vão ter acesso a coisa nenhuma. Portanto, ainda para mais agora, com este dado novo, com este enorme excedente orçamental, quando nós sabemos que esta medida, na sua totalidade, se for feita de acordo com aquilo que diz a AD, são cerca de 60 milhões de euros por ano. Mas se for feito na totalidade, são cerca de 300 milhões. Ora, parece-me que há mais do que margem suficiente para atender à resolução rápida e eficaz para se conseguir, de facto, pacificar a escola. Mas se não for feito, e não foi feito, foi apenas por má vontade, por irresponsabilidade e até digo mais, por uma atitude provocatória e de uma afronta aos professores ao longo destes anos. Mas dizia-me que o problema dos professores não se pode cingir nesta recuperação do tempo de serviço. Há muito mais. Se nos recordarmos nos últimos anos, os professores têm estado na rua acima de tudo, também contra aquilo que é o concurso, a escolha dos professores para determinadas escolas. Olhando para o programa da AD, fica feliz, fica mais descansado que algo que vai mudar naquele que é o nosso sistema educacional? Se me está a falar da questão da possibilidade de uma contratação direta pelas escolas, pelos diretores, os professores estão completamente contra isso. E porquê? Porque nós temos uma lista graduada nacional justa, objetiva e transparente. É isso que tem funcionado.
e não tem havido nenhum problema desse ponto de vista. O problema que há é que o Ministério da Educação tende e continua a insistir em não abrir o número de vagas necessários, reais, efetivas, para que muitos professores contratados, e são muitos milhares ainda, possam ter alguma estabilidade. Mas essa é outra questão. De Agora, o atual sistema de concurso não é simples, tem também dificuldades. Mas o que nós não queremos e não vamos aceitar é que se passe por um modelo que já foi experimentado, nomeadamente na Bolsa de Contratação de Escola, em que eram os diretores, muitas vezes com critérios muito pouco objetivos, muito subjetivos mesmo, quase feitos à medida, foram contratando as pessoas que queriam e como queriam. E isto abre aqui um campo enorme a uma discricionariedade e uma falta de objetividade que nós não vamos poder aceitar. Portanto, esta ideia, que não é só da AD, em geral, dos partidos da direita, apontam para essa possibilidade que as escolas escolham os seus professores, nós estamos claramente contra isso, por essa razão absolutamente clara. Aliás, basta ver o que se passa noutras áreas que também dão sempre origem a problemas, como é o caso das autarquias, a escolha dos lugares, a partilha de lugares. Portanto, isto não é bom para a escola e seria mais um fator de conflitualidade e mais um fator que iria trazer problemas. Mas, se me permite, Ricardo, há aqui uma série de outras questões que é muito importante passar à opinião pública esta ideia. Nós não estamos e nunca estivemos só a debater-nos com esta questão do tempo de serviço. Nós temos problemas com o modelo de gestão autocrático, centrado numa figura única do diretor. Nós precisamos que esse modelo seja mudado. Tem que ser democratizado. Os professores têm que ter uma voz ativa dentro da escola. Os grupos disciplinares, os departamentos curriculares têm que ser devidamente ouvidos. O diretor não pode ser eleito por um colégio eleitoral de 20 pessoas. Tem que ser eleito de uma forma universal. Tem que se apresentar com uma equipa. Essa equipa tem que trabalhar colegialmente, ouvindo os professores. Tem que haver um limite de mandatos definido. Tem que haver uma democratização da gestão escolar. E este é um dos grandes problemas, se não o maior problema que nós vivemos na escola. A par de uma avaliação injusta, opaca, pouco transparente, a questão da indisciplina, a questão da burocracia que não nos larga. É preciso libertar os professores de ideias feitas e de modelos pedagógicos que são impostos por governos que vão mudando sucessivamente e trazem cada um o seu cunho. Ora são competências, ora são objetivos, ora são metas, ora são aprendizagens essenciais. Andamos sempre a fazer experiências. Os professores são suficientemente profissionais, são muito capazes do seu trabalho, sabem perfeitamente o trabalho que têm de desempenhar. Temos que libertar os professores para dar aulas, temos que confiar nos professores e temos que combater os problemas da indisciplina, os problemas da precariedade, as ajudas de custo, a deslocação dos professores, resolver o problema gravíssimo da falta de professores, que temos um problema seríssimo. Estão, reparem, todos os anos, 4, 5 mil professores por ano. Aquele ministro da área do PSD, Nuno Crato, que em 2012 dizia que havia professores a mais, ainda a semana passada veio dizer que temos que arranjar mais 35 mil professores até 2030. E o que é facto é que se estão a reformar 5 mil professores por ano e estão-se a formar cerca de 1000 por aí. Por aí, não mais do que isso. Ora, veja que este rácio é assustador. E temos neste momento já professores sem qualificação profissional na escola, mais de 3 mil. Temos 40 e tal mil alunos sem professor, pelo menos a uma disciplina. Ou seja, estamos perante um problema sério que os governos nunca foram capazes de ter uma atitude proativa, nunca foram capazes de ter uma perspectiva de futuro para a educação. E perante estes números eu pergunto, é ou não necessário, de uma vez por todas, um pacto de educação que reúna os partidos, pelo menos aqueles que têm mais peso parlamentar, para que se resolvam os problemas da escola de uma vez por todas. E com qualidade para concluir, importante. fica aqui esta conclusão, Sr. Professor Ricardo Silva, obrigado por nos ter ajudado também neste dia tão importante que damos o início a uma nova legislação.